Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas e agora vamos para a nossa aula. Me acompanhe no slide. O tema da nossa aula de hoje é exemplos de movimentos sociais. Nas aulas anteriores, a gente viu a questão de dominação e também de formas de poder, e vimos também a diferença entre Estado e governo e o que é um movimento social. Agora, vamos trabalhar exemplos desse movimento, como a história do movimento indígena. Quando estamos falando da história do movimento indígena, estamos falando também de como ela surgiu através das questões da colonização do Brasil. Que essa colonização, além dela ter gerado formas de preconceito, discriminação em um sistema escravocrata, ela também gerou questões que vai para cunhos políticos e que foi sendo transmitido de um período histórico para o outro, no qual, além de gerar essa discriminação, seja ela tanto ética como moral, gerava também uma discriminação até na questão de pertencimento, de valor do que é o outro, trazendo assim uma forma de apropriação. Então, quando vemos com o movimento indígena, esse movimento ele traz o quê? Além da luta pelo reconhecimento e manutenção da cultura do seu povo originário, vai trazer também uma luta no qual tenha um reconhecimento, uma valorização das suas terras, do seu patrimônio, do seu desenvolvimento. Voltando aqui para o slide. Então, a história do movimento indígena na América está intrinsecamente ligada à luta pelos direitos sociais, que é uma também das características em que faz o movimento social entrar em vigor, essa luta pelos direitos sociais. E quando estamos falando do movimento indígena, além dos direitos sociais, temos direitos ambientais e humanitários. E o marco inicial dessa luta vai acontecer em 1940, no Congresso Indigenista Americano, lá no México, que visa discutir políticas de proteção dos povos indígenas. No Brasil, esse movimento ele vai ganhar força na década de 70, especialmente devido à necessidade de proteger as terras frente às políticas expansionistas da ditadura militar, e em 1983 vamos ter o primeiro deputado indígena. Então, aqui, além do movimento social, trazer essa característica de conscientização e também estar reforçando essa conscientização através de uma luta, vamos ter uma forma de representação política, tendo o primeiro deputado indígena no ano de 1983, garantindo assim essa voz e essa forma de representabilidade desse povo originário. Aqui, então, vamos ter que, nos anos seguintes, o surgimento do movimento indígena no Brasil, os indígenas, desculpa, isso aqui é um erro que se encontra no material de vocês, retirem essa palavra índios, que ela acaba sendo pejorativa, e coloquem indígenas, tá? Então, os povos indígenas ou povos originários, façam essa alteração. Então, os povos indígenas, eles vão tornar mais ativos no sistema da política nacional, já que cada vez mais eles vão ver que essa representatividade acaba sendo essencial para os mesmos e vão buscar também mais reivindicações, no qual eles vão abranger não somente a ideia de que precisa preservar o seu território físico, mas também devem manter a sua cultura, o seu modo de vida, assim como a educação, saúde e o respeito à cultura, além da preservação ambiental do território que é deles. Então, a legislação brasileira, inicialmente, ela vai tratar os povos indígenas como relativamente incapazes. Está vendo aquela ideia de questão do próprio Estado ter a sua forma de poder e dominação? Aqui a gente já vê inicialmente uma forma de dominação legal, no qual os movimentos sociais vão ser contra isso e vão trazer alterações no sistema das constituições. Então, temos o artigo 231, que são reconhecidos aos indígenas sua organização social de costumes e línguas e crenças e tradições. Aqui, no caso, a palavra índio se encontra no próprio artigo, tá? Mas lembrem-se, esse termo ele é preconceituoso. Então, por isso, devemos trabalhar a ideia de indígenas.
E vamos ter também o artigo 232, em que os povos indígenas e as comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo e defesa dos seus direitos. E vamos ver que a história dos povos indígenas aqui no Brasil é marcada por grandes confrontos. Esses confrontos, tanto armados como de luta, de resistência. Vamos ter também muitos povos indígenas sendo retirados da sua terra e sendo forçados a saírem dela. Vamos ter também muitos desses povos originários que foram ameaçados, seus representantes foram mortos em si, quase levando ao extermínio total da população ali desse povo originário de uma determinada povo indígena em si. Então, vemos que essa luta deles é sangrenta, é marcada por várias formas de confrontos e também tem as suas vitórias no qual buscam a representatividade. E depois de longas décadas, somente ao século XXI, que vamos vendo essas lutas, esses confrontos que eles tiveram, ganhando mais formas, forças, devido aos seus movimentos sociais e tendo assim mais uma conscientização e respeito dos mesmos. Voltando aqui, mas isso não garante que essa luta, que os movimentos sociais devem parar, muito pelo contrário. Essa luta ela deve continuar para que não haja nenhuma forma de retrocesso e nem perda e garantia dos direitos desses povos. Temos também a história do movimento negro, já que o movimento negro no Brasil ele teve sua origem durante a época da escravidão, como uma resposta às violências e injustiças enfrentadas pelos mesmos no período da escravidão aqui no Brasil. Então, vamos ter um grande representante, que é o Zumbi dos Palmares, que ele foi responsável pelas conquistas significativas da comunidade negra. Temos até o movimento social, que é a Marcha do Zumbi dos Palmares, e além disso vamos ter também um movimento liberal abolicionista, bem lá no período da história do Brasil, que vai ganhar força, que vai culminar com a promulgação da Lei Áurea de 1888. Só que quando chega essa lei que acaba por eliminar o sistema escravocrata no Brasil, a gente vê que isso não traz questões de pegar e fazer uma socialização, uma introdução do homem negro e da mulher negra que foi escravizada à sociedade. Eles são libertos, mas não são entregues para eles o que é de direito, como acesso à educação, direitos de terem carteira de trabalho assinada, ou direitos de serem tratados como membros da sociedade. Muito pelo contrário, no que a lei terminou e aboliu a escravatura, essas pessoas meio que foram abandonadas pelo próprio sistema ali do governo daquele estado, naquele período histórico. E isso vai gerar uma série de mazelas, uma série de problemas sociais, no qual o próprio movimento negro vai começar a se manifestar para ir contra esses governos e essa forma do Estado exigindo direitos, leis e até mesmo o que é de básico a todo e qualquer ser humano, que seria a segurança, a saúde, direito também à moradia, direito à alimentação e até mesmo a ter uma iniciativa privada sua. Então, voltando aqui para o slide, vemos que após a abolição da escravatura, surgiram jornais, revistas voltadas à própria população negra, inicialmente que eram focados em discutir questões relevantes para esse grupo, mas, no entanto, essas publicações vão começar a se transformar em veículos de denúncias e das injustiças e em dificuldades enfrentadas pelos negros, que todas essas dificuldades, essas injustiças eram feitas por conta de um sistema ali que era pautado na própria discriminação racial. Então, nesse período pós-escravista, vamos ter uma série de desigualdades sociais e preconceitos raciais. E o movimento de imprensa paulista vai dar origem à Frente Negra Brasileira, em 1931. E, posteriormente, vai se transformar num partido político, porém vai ser extinta no período do Estado Novo. E depois vamos ter outros períodos que vão surgir novas entidades de movimentos, como a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro, que vão lutar a favor de que seja e tenha direitos dos negros aqui no Brasil. E a partir dos anos 60, vamos ter o movimento
movimento negro brasileiro, que foi influenciado por movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, como o Black's Beautiful, na década de 70 e 80, assim fomentando e tendo mais grupos que buscavam unir os jovens negros e denunciar o preconceito e as discriminalidades sociais existentes aqui. Então, vamos ter a Marcha do Zumbi, ocorrida em Brasília em 1995, com 30 mil participantes, levantando assim a urgência de políticas públicas para os negros, resultando assim na criação do Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra, por decreto do próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, que geralmente é abreviado como FHC. E, no entanto, vamos ter que essas medidas práticas só foram sendo tomadas e, de fato, cumpridas na Conferência Mundial contra o Racismo em 2001. Então, percebam tanto que demorou para que essas leis fossem começadas a ser utilizadas e cumpridas. De 95, elas começaram a ser utilizadas só em 2001, porque teve cobrança de outros países para que essas leis fossem seguidas. E vamos ver que o governo brasileiro ele vai se comprometer a cumprir essas resoluções de forma internacional de direitos humanos, por conta dessa Conferência Mundial contra o Racismo. E atualmente a gente tem um movimento negro buscando compensação pelos anos de escravidão, de exclusão social, além de políticas também para aumentar a presença negra no mercado de trabalho, no sistema educacional, como, por exemplo, nas faculdades, temos as cotas, e até mesmo na aplicação das leis e na representatividade dos mesmos nos cenários políticos. No campo jurídico, temos a Lei Afonso Arinos, de 1951, que proibiu a discriminação racial, porém, com a eficácia de certa forma limitada. Vamos ter a Lei Caô, de 1989, que tipificou o crime de racismo como imprescritível e inafiançável, além de ser considerado uma forma de injúria racial prevista no Código Penal. Vamos ter também a luta das mulheres por direitos no Brasil, que é uma história da própria resistência do movimento feminista, no qual vem trabalhar uma noção de que uma sociedade voltada por patriarcado não deve limitar ou dizer que a mulher é inferior aos homens, já que naquele período tinha-se muito a ideia de que o homem, o sexo masculino, era superior às mulheres. Com o movimento feminista e até mesmo com ideias filosóficas como da Simone de Beauvoir, vem a ideia de que a mulher e os homens, apesar de ter uma fisiologia diferente, um corpo diferente, ambos têm a capacidade para o mesmo, respeitando suas limitações. Voltando aqui para o slide. Então, era comum nessas lutas as mulheres exigirem acesso à educação, terem trabalhos e o mesmo salário que os homens. Era um forte movimento que ia contra a opressão e a discriminação machista daquele tempo, e também, a partir ali do século XIX, essas mulheres elas vão se mobilizar pela abolição da escravidão e pelo direito ao voto. Essas próprias mulheres vão querer ter direito ao voto, elas vão começar a participar ativamente tanto no cenário político como no cenário também acadêmico, e no século XX vamos ter os primeiros movimentos feministas organizados, tendo assim suas passeatas. E na década de 1930 marcou a conquista do direito do voto feminino, que era uma batalha longa que veio desde ali do século XIX. E nas décadas seguintes também vamos ver as mulheres, lá na década de 70, reivindicando o surgimento de direitos tanto sobre o seu corpo, seja na sua vestimenta, sobre as características da sua sexualidade e a autonomia também reprodutiva. A mulher não sendo vista mais só como um ser que deve dar continuidade à espécie, um ser que está ali para amamentar ou ser dona de casa e cuidar somente dos filhos. Nesse movimento feminista, essas próprias mulheres, elas começaram a exigir mais respeito, direito, representação, tanto para mulheres de diferentes idades, de classes sociais, de raças e orientações sexuais diferentes. Assim, elas buscavam questões de igualdade,
questões também que vinham dar acesso a elas que possibilitassem tanto a ter a sua autonomia sobre o seu corpo, sobre sua vestimenta e acesso à educação, como acesso também a ter um salário igual no mercado de trabalho. Entre outras demandas, assim por dizer. Então, esses constantes movimentos sociais, eles foram necessários para trazer essas mudanças existentes na sociedade que temos até hoje e, como mencionamos em outras aulas, é necessário que ainda haja esses movimentos sociais para que assim a gente não tenha um retrocesso ou para que essas formas de exclusão da sociedade não ganhem espaço, mas sim que tenha cada vez mais inclusão, mais conscientização e melhora social. Terminamos nossa aula por aqui.